E já vamos começar direto na dor de qualquer cotista. Zero. Foi exatamente isso. R$ 0,00 o que o VIUR11 distribuiu em março. É isso mesmo, nada de dividendos caindo na conta. E o pior é que não parece ser um problema passageiro. O próprio gestor vem a público e confirma. A fonte secou. A previsão é de não pingar um centavo até o final do ano. Para um fundo que deveria gerar renda, isso aqui muda completamente o jogo, não é mesmo? O relatório gerencial do VIUR11, ele conta uma parte da história, mas a análise que realmente protege o patrimônio de quem investe, essa está naquilo que não foi dito. Ok, diante desse cenário bem complicado, o gestor apresentou um plano, uma solução. Mas como a gente vai ver agora, é uma solução, digamos, bem peculiar. Vamos entender o que eles estão chamando de amortização. Traduzindo de forma bem simples, amortizar é devolver uma parte do dinheiro que a pessoa investiu lá no começo. À primeira vista parece ótimo, né? Receber uma parte do capital de volta. Mas, como quase sempre acontece no mercado, o diabo mora nos detalhes. E aqui está o ponto-chave de toda a história. Dos R$ 3,79 por cota que seriam devolvidos, a gigantesca maioria, R$ 3,53, não vai vir em dinheiro. Vai vir em cotas de um outro fundo, o TRXF11. Dinheiro na mão, de verdade, só 26 centavos. Então vamos ser claros, isso não é bem uma devolução de capital, é mais uma troca de ativos. Agora sim, vamos para a análise que realmente importa. Afinal, isso é bom ou é ruim para o cotista? Vamos chamar as coisas pelo nome que elas têm. Isso não é uma opção, é uma troca forçada. E essa é a pergunta que vale ouro, porque a gestão simplesmente decide que, em vez de o cotista receber o dinheiro e ter a liberdade de fazer o que quiser com ele, ele deve obrigatoriamente se tornar sócio do TXRF11. Isso tira todo o poder de decisão de quem investe. Olha, a diferença é gritante. De um lado, se o pagamento fosse em dinheiro, o cotista teria controle, liquidez, simplicidade. Do outro lado, recebendo em cotas, o que se tem é zero escolha, uma sociedade empurrada em outro FI e, de brinde, uma complexidade fiscal a mais para lidar. Se essa distinção faz sentido para você, já deixa o seu like porque isso ajuda demais o canal a trazer mais análises diretas como esta. E isso aqui, pessoal, ilustra perfeitamente a nossa filosofia. A verdadeira proteção e o crescimento do patrimônio não vem só de ler o que o gestor escreve, mas de questionar, de investigar e de entender o que está nas entrelinhas. E isso não é só teoria, não. É essa prática que gera os resultados que vocês veem na nossa carteira pública. Essa filosofia que hoje me permite viver de dividendos. Ter acesso a essa jornada, às nossas compras reais todo mês, é um dos benefícios de quem acompanha de perto o canal Beabá do Dinheiro. Mas os problemas não acabam nessa história da amortização, não. Tem um outro ponto no relatório que merece e muito a nossa atenção. Um risco que parece estar sendo subestimado, a inadimplência de um inquilino bem relevante. O fato é esse, preto no branco. A Facamp, uma faculdade que ocupa um dos imóveis do fundo, está com 2 meses de aluguel atrasados. Num fundo com poucos ativos como esse, um sinal de alerta desse tamanho não pode ser ignorado. A primeira reação de quem lê o relatório pode até ser de alívio. Ah, mas tem um seguro-fiança que cobre 12 meses de aluguel, então tá tudo bem. Mas, será que tá tudo bem mesmo? A resposta, mais uma vez, está escondida nas entrelinhas do próprio relatório. O gestor diz que a execução do seguro, e preste atenção na frase, depende das condições aplicáveis. Isso em bom português é linguagem de advogado para dizer não é garantido. Pode virar uma disputa judicial longa, gerar custos e não dar certeza nenhuma de recebimento. Não é um caixa eletrônico. Agora eu quero saber de você. Esse ponto te preocupa ou você enxerga isso como um risco que já está no preço? Comenta aqui embaixo. Certo. Então, juntando todas as peças do quebra-cabeça, o que a gente tem aqui? O VIU11 é uma armadilha para se evitar a todo custo. Ou será que existe alguma oportunidade escondida no meio de tantos problemas? Primeiro, vamos olhar o histórico. Desde o início, lá no IPO, o fundo entregou uma rentabilidade negativa. Enquanto isso, o IFIX subiu mais de 36% e o CDE mais de 60%, ou seja, o desempenho passado definitivamente não joga a favor. Então, vamos resumir. De um lado da balança, os riscos. Zero dividendos até o fim do ano, inadimplência de um inquilino importante, a incerteza sobre o seguro e essa troca forçada de cotas que tira o poder do investidor. Do outro lado, a única oportunidade aparente, um desconto de quase 28% entre o preço da cota no mercado e o seu valor patrimonial.
No final das contas, a pergunta que o investidor precisa se fazer é exatamente essa. Esse desconto de quase 28% é um prêmio justo por assumir todos esses problemas e todas essas incertezas? Vale lembrar que esta análise não é uma recomendação de investimento, ok? Se esse tipo de aprofundamento faz sentido para você, se inscreve aqui no canal Beabá do Dinheiro, vamos continuar acompanhando de perto esse e outros ativos.